Olá a todos. Hoje vamos começar mais uma cápsula de direito imobiliário. Meu nome é Leandro Sender, eu sou membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro e hoje vamos falar sobre alienação fiduciária em tempos de pandemia. Hoje eu chamei a quem tem muita honra e admiro muito, Bianca Soares Paz, leiloeira. Queria que ela se apresentasse um pouquinho para todo mundo. Bom, obrigada, Leandro. Primeiramente, boa noite a todos. E eu sou leiloeira pública, sou Bianca Soares Paz de Carvalho. Atuo no mercado de leilões há 12 anos. Trabalhei com 2 grandes leiloeiros, né? Fiz direito, sou advogada, e no meu primeiro período de faculdade eu trabalhei com um leiloeiro, né? Com uma advogada que atuava com leiloeiro. Depois fui chamada para trabalhar com outro grande leiloeiro, até que trabalhei 12 anos, né, trabalhando nesses escritórios, até que tomei a iniciativa de me tornar leiloeira e já sou leiloeira oficial há 10 anos. O tempo passa rápido, né? 22 anos no ramo de leilões. Então, nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre a execução da alienação fiduciária, principalmente pela época que a gente está vivendo, né, nessa pandemia. Então, eu separei umas perguntinhas aqui para a Bianca. Eu vou figurar mais como mediador e ela como expositora. Então, vamos lá, Bianca. Primeira pergunta. Os leilões extrajudiciais, eles podem ocorrer durante a pandemia? O que você acha? Sim, sem problema algum. Na verdade, os leilões provenientes da alienação fiduciária, eles têm um procedimento próprio, né, específico, que ele ocorre mediante todo cartorário, né, ou seja, o procedimento dele é feito via cartório de registro de imóveis e cartório de títulos e documentos. Então, esses cartórios estão funcionando normalmente, tá? Presencial e via eletrônico. Então, não tem problema nenhum de fazer o procedimento dos leilões extrajudiciais. O que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre isso é entender também muito quando se iniciou a inadimplência, né? Porque na grande maioria dos casos, essa inadimplência iniciou muito antes da pandemia. Então, aquela velha desculpa de que não pude pagar por conta desse isolamento, o meu negócio fechou, muitas vezes não é verdade. Então, o que eu sempre recomendo é que se veja quando se iniciou a inadimplência, para se entender se vale a pena ou não prosseguir com o leilão. Porque se efetivamente a inadimplência surgiu agora há pouco, e digamos que esse isolamento perdure por mais um tempo, talvez valha a pena esperar um pouco. Mas nos casos anteriores, pelo menos o que eu recomendo, é que realmente não tem problema nenhum em seguir com os leilões. Eu queria saber se você concorda comigo. Concordo. Na verdade, esses casos que estão chegando, né, para mim, para os leilões, nos casos que estão chegando a leilão, Leandro, esses casos, eles, na verdade, são casos antigos, né? Ou seja, a gente sabe que o procedimento todo para a gente fazer a execução da alienação fiduciária, ele demora, né? Ele vem lá, você demora para dar, na verdade, você dá entrada na notificação para purga da mora, você tem o prazo de 15 dias, né? Notificou, tem prazo de 15 dias para purga da mora, não pagou, você vai processar o ITBI, vai ter que pagar o ITBI para fazer a consolidação de propriedade. O registro da consolidação de propriedade, ela só pode ser feita após o prazo de 30 dias após a expiração do prazo de 15 dias para purga da mora. Então, assim, ele tem 45 dias aí para fazer essa consolidação. Então, esse tempo todo, ele já está inadimplente muito antes da pandemia. Se esse imóvel chegou para mim a leilão agora, nesse exato momento, é porque esse fiduciante, ele já estava devendo bem antes da pandemia. Isso também sem considerar o prazo de carência, né? Tem que ser previsto em contrato. Exatamente. Então, são, na verdade, execuções que estão sendo, na verdade, realizadas agora, os leilões estão sendo realizados agora, mas que a pessoa já está devendo já há um bom tempo. Não foi agora, no momento da pandemia, né? Exatamente. Concordo. Vamos lá, próxima pergunta. As notificações para Constituição e Mora estão sendo realizadas normalmente? Para a Constituição e Mora? Isso, para Constituição e Mora. Estão sendo realizadas normalmente. Na verdade, você pode dar entrada, né, via eletrônica ou presencialmente, tá? Lá no cartório de registro de imóveis. O único problema que está ocorrendo é o seguinte: a notificação vai lá para o registro de títulos e documentos. Chega lá, o notificador vai
até o endereço do imóvel. Chega lá, ele tem que ser intimado pessoalmente. Chega no prédio, o que está acontecendo? Eles estão informando que eles não podem receber notificação por conta da quarentena. Então, essa notificação, provavelmente, ela vai voltar negativa. Então, a empresa ela não vai poder prosseguir, tendo em vista que o artigo 26, parágrafo 1º, diz que ele tem que ser intimado pessoalmente para a purga da mora. Pois é só a título de curiosidade, eu até estava falando com a Bianca antes de começar, eu tenho um caso que o juiz sequer autorizou, um caso judicial, tá? Não tem nenhuma relação com o procedimento, mas só por curiosidade, que ele sequer autoriza a expedição de mandado de citação, porque ele entende que os oficiais de justiça também têm que estar cumprindo isolamento. Então, da mesma forma, caso se entenda que os registradores têm que também, os oficiais notificadores têm que cumprir isolamento, sequer eles poderiam se dirigir para notificar os devedores. Então, esse talvez seja a principal barreira para conseguir superar e prosseguir com o leilão, prosseguir com a execução. Não acha? Exatamente. Na verdade, eu tive esse cuidado, né, de entrar em contato lá com o registro de imóveis e entrei também em contato com o registro de títulos e documentos para saber se eles realmente estavam fazendo as notificações, e parece que os notificadores estão, sim, indo aos endereços, mas o que está ocorrendo é que na certidão eles colocam que eles não estão conseguindo notificar, tendo em vista a quarentena. Então, essa notificação, na verdade, ela volta negativa. Então, é negativa. Não adianta nada você fazer esse requerimento, você vai ter um custo e que você já sabe que essa certidão vai voltar negativa. Basicamente, vamos ter que aguardar, né, o fim. Exatamente. Só aproveitando, você entende que aquelas notificações por e-mail são válidas para fim de notificação pessoal para a construção mora? Para construir mora, então, também fiquei com essa dúvida e já perguntei lá no registro de imóveis. O que acontece? Nos novos contratos, Leandro, se tiverem os e-mails, se o devedor fiduciante colocar o e-mail dele, o registro de imóveis ele vai aceitar a notificação por e-mail. Tá? Isso ainda não está valendo, mas parece que nos novos contratos, se tiver o e-mail do devedor fiduciante, vai ser válido a intimação eletrônica. Essa é uma boa saída, né? Principalmente até porque a gente tem que se preparar, porque não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia. Exato. E já estão falando que ela pode ser por 2 anos de forma intermitente. Então, assim que se permitir o fim desse isolamento, é bom que as incorporadoras ou os credores, bancos, etc., eles já façam essa inclusão para poder permitir da forma que você falou. Exatamente. Vai existir essa mudança, sim, na verdade, só que isso vão ser nos novos contratos, né? Ou seja, os contratos antigos, eles não tinham, né, o endereço eletrônico. Então, o que acontece é que isso não vai ser considerado como válido, mas os novos contratos que tiverem o endereço eletrônico do devedor fiduciante, já vai valer, sim, a intimação eletrônica. O cartório de registro de imóveis vai aceitar fazer a intimação via eletrônica. Tá, vamos lá, próxima pergunta. O devedor fiduciante pode pagar a dívida até qual momento? E existe diferença do momento do pagamento da dívida e do exercício do direito de preferência? Sim, na verdade, o devedor fiduciante ele tem até o momento da consolidação de propriedade, registro da consolidação de propriedade. Antes do registro, né, na verdade, ele pode pagar a dívida dele. Na verdade, a vencida, tá? E aí existe essa diferença. Por quê? Porque a partir da consolidação de propriedade, ele só vai poder pagar a dívida total, ou seja, a vencida e as vincendas com todos os encargos, com todos os custos de leilão, custo de notificação, de TBI. Então, existe essa diferença. Ele pode, sim, pagar a dívida vencida antes do registro da consolidação de propriedade, tá? Após o registro da consolidação de propriedade, ele vai ter que pagar a dívida total, a vencida, a vincenda e todos os encargos que incluem o imóvel, né, como condomínio, despesa com leilão, leiloeiro, despesas com a notificação, ITBI. Então, existe essa diferença. E o exercício de preferência, ele tem até a data do segundo leilão para ele pagar. Então, ele pode deixar, né, o imóvel dele até o segundo leilão, antes do segundo leilão, ele pode pagar a dívida dele, mas ele vai ter que pagar a dívida total. E para isso basta um e-mail, né? Então, ele sequer precisaria comparecer ao seu escritório presencialmente para poder exercer a preferência.
Não, ele pode mandar um e-mail para a empresa dizendo que ele quer pagar a dívida, né? Ou para a leiloeira, ó, venho desde já informar que quero pagar a dívida total, e aí eu vou entrar em contato com a incorporadora, ela vai me mandar um boleto do valor total e eu envio para ele para que seja pago. E aí ele tem que pagar até a data do segundo leilão. Só aproveitando o tema, a gente teve um caso bem emblemático lá no escritório. Nem comentei com você antes, mas foi um caso que bem chamou muita atenção. A gente não conseguiu sequer chegar no consenso. A gente tem um caso que ainda está em curso, então não tem nem decisão em nada, mas foi uma situação bastante inusitada sobre a questão do direito de preferência. O caso foi o seguinte: um casal comprou imóvel e através de um instrumento de compra e venda com pacto de alienação fiduciária. No curso do contrato, eles se separaram e deixaram de pagar. Aí o imóvel, o banco iniciou o procedimento de execução, consolidou a propriedade, fez os leilões, fez o primeiro leilão. No segundo leilão, a esposa compareceu e exerceu a preferência. Agora o marido fala, não, se ela exerceu a preferência, a compra e venda anterior ficou consolidada. Então eu tenho metade do imóvel. Ela fala, não, eu exerci a preferência no meu nome. O imóvel é meu. E ele fala, não, o imóvel é nosso. E agora iniciou-se esse embate. Ela dizendo que o imóvel é dela, ele dizendo que o imóvel é dos dois, sendo que só ela exerceu a preferência. É um caso bem inusitado. Qual seria a sua opinião? Bem confuso. Te peguei agora. Na verdade, é complicado mesmo. Eu entendo que eu acho que seria dos dois. Eu acho que ele também teria esse direito. Eles se separaram quando, na verdade? Se separaram antes. Antes do segundo leilão. Antes do segundo. Mas a compra foi feita em nome dos dois. Então, ele também tem esse direito. Porque a tese dela, não vou nem dizer por quem eu tô, tá? Tá. Porque ela se embasa que no artigo 27, parágrafo 2º-B, ele fala que o direito de preferência, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor o direito de preferência para adquirir o imóvel. Ele fala em aquisição. E no final ele fala, incumbindo também ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição. Então, apesar de ser um direito de preferência, ele dá a entender como se fosse uma segunda aquisição. Então, essa é a tese dela. Mas a diferença de imóvel que foi comprado antes. Isso. Então, assim, e os valores que foram pagos antes? Porque, na verdade, ela está exercendo o direito de preferência de uma dívida menor, né? Ou seja, ela está comprando o imóvel por um valor bem menor. Mas também pensa por outro lado. Ele não foi exercer o direito de preferência, ele tinha o mesmo direito e não compareceu. Então... Não compareceu. É um caso que não tem nem decisão, então a gente não sabe nem quem está certo e quem está errado. Eu não consegui nem achar um precedente similar. Então, a gente está aguardando para saber qual vai ser o desfecho, até para conseguir gerar, talvez, o primeiro caso, assim, pelo menos que eu tenha conhecimento. Mas é um caso bem interessante. Bem interessante. Depois eu quero saber essa decisão. Porque realmente, por outro lado, realmente, ela é como se fosse uma arrematação, né? Ela, na verdade, uma arrematação. Ela exerceu preferência em cima de uma arrematação, né? Que não houve. Acho que ela foi lá antes e arrematou, né? E arrematou depois do divórcio. Exatamente. Então, eu acredito que ele não teria direito, não, é verdade. Bom, vamos lá, seguindo agora com as perguntas. É uma nova aquisição. Vamos aguardar o desfecho. Porque houve a consolidação de propriedade. Então, o imóvel já voltou para a empresa. O imóvel já não é mais deles, não é mais dos devedores fiduciantes. Entendeu? Ela teria o direito de preferência. Então, pensando por esse lado, por uma nova aquisição, realmente, ele não teria esse direito. Uma boa discussão, né? Vale para fazer um artigo depois sobre essa alteração legislativa. Essa eu quero realmente depois que você me mande essa decisão. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Após o leilão, o arrematante consegue registrar a arrematação na matrícula do imóvel durante a pandemia? Consegue. Na verdade, se houver arrematação, eu vou lavrar um auto de arrematação, e aí depois desse auto de arrematação, o arrematante ele vai pagar o ITBI, eu vou expedir uma carta de arrematação, onde ele vai registrar essa carta de arrematação no registro de imóveis, pode ser via eletrônico ou presencialmente, porque os cartórios ainda estão funcionando.
né? Eles estão funcionando lá com toda a precaução, sobem 3 pessoas de cada vez. Então, assim, ele vai poder registrar normalmente. Ele vai processar o ITBI, ele vai pagar o ITBI, né? E vai registrar no registro de imóveis. Então, isso não tem problema. É interessante também porque não só os cartórios de registro de imóveis, mas os cartórios, de uma maneira geral, estão funcionando normalmente, tanto fisicamente quanto eletronicamente. Eu, por exemplo, consegui fazer algumas escrituras já nesse período de pandemia. Não se faz, às vezes, o comparecimento de todos. Vai o escrevente, vai o notário, ele vai até o local, faz a leitura para uma pessoa, ela assina. Depois vai para outro local, faz a leitura para outra pessoa e assina. Então, apesar de não estarem todos juntos, conseguiram encontrar uma forma das escrituras continuarem acontecendo, meio isolamento, que eu achei uma medida razoável. E eu acho, por conta dessa pandemia, Leandro, é o futuro, né? Na verdade, o que vai acontecer é que vai ser tudo realmente feito de forma eletrônica, né? A gente já tem lá o site dos registradores, acho que é Registradores do Brasil, não é? Que você entra... Registradores.org, exatamente. Que você entra, você já faz todos os procedimentos ali. Procedimentos para estimação, procedimento para registro de consolidação. Então, você não vai precisar mais ir até o cartório. Então, isso era uma coisa que eles já estavam preparando antes da pandemia, mas que tiveram que, né, colocar de uma maneira, né, até um pouco que eles estão se ajustando. Está todo mundo, na verdade, aprendendo a lidar com essa situação, que nós fomos pegos de surpresa, mas que está funcionando. Na verdade, está funcionando. Graças a Deus. Vamos lá. Agora, uma pergunta já, até que a gente estava falando um pouco antes. Inclusive, você tem algumas decisões recentes que a gente conversou. Até legal a gente trazer aquelas decisões agora. O arrematante ou o credor fiduciário conseguirá entrar com uma ação possessória durante essa pandemia? Você acha que ele vai conseguir entrar com a ação e obter a liminar? Então, eu acho que ele vai conseguir entrar com a ação, né, no judiciário, claro, mas obter a liminar, eu acredito que ele não vai conseguir, tendo em vista do projeto de lei, né, na PL 1179, que diz que vai ficar suspenso até dia 30 de outubro, né, todas as reintegrações de posse. Então, eu acredito que ele vai poder entrar, mas ele só vai conseguir a liminar depois de outubro. Essa PL, ela fala especialmente em ações de despejo, né? Mas provavelmente vão se aplicar por analogia de uma forma genérica, em todos os casos. O que minha visão é sempre contrária a aplicações generalistas de qualquer lei. Eu entendo que elas têm que ser aplicadas casuisticamente, inclusive com relação a esse PL. Ele tem alguns pontos que eu discordo totalmente, ele tem algumas previsões de impossibilidade de liminar que são, ao meu ver, totalmente absurdas. Então, proibir também qualquer emissão na posse de forma geral, inclusive nessas ações, eu acho absurdo. Você não sabe se esse imóvel é o único imóvel do devedor, sabe se esse imóvel é imóvel residencial que ele constitui residência. Então, tem que sempre ser analisado casuisticamente. Claro, às vezes o imóvel está vazio, e aí só vai ficar acumulando dívida, entendeu? Não acumulando dívida porque o arrematante ele vai pagar, né, vai ficar pagando condomínio IPTU, mas ele não vai ter a posse do imóvel. Então, assim... Não deixa de acumular, é um acúmulo de prejuízo, né, na verdade. Exatamente. O juiz, ele realmente tem que olhar cada caso, né? Ou seja, ele não pode chegar e falar, não, eu só vou deferir essa liminar a partir de novembro, tendo em vista a PL 1179, porque tem imóvel que está vazio, e aí ele vai só acumular dívida, entendeu? As pessoas que compraram, arrematante, ele comprou e ele não pode ter a posse do imóvel. Então, assim, é complicado. Eu também não concordo com isso, não, com essas decisões. Você quer pegar aquelas decisões que a gente estava vendo agora, para a gente dar uma analisada nelas? Inclusive, eu estava conversando com o Leandro, né? Eu tenho alguns leilões marcados já, e aí eu tinha um leilão marcado para amanhã, e aí eu fui pega de surpresa, né? Por conta de uma liminar, que foi deferida a suspensão dos leilões, e eu até comentei com o Leandro e que tinha achado um absurdo, né? Porque a pessoa, ele é um devedor já há mais de um ano, né? Desde 2019, inclusive a desembargadora ela coloca isso na decisão dela, né? E ele foi notificado por edital, porque o notificador ele tentou várias vezes, e a informação do porteiro foi que realmente ele não morava nesse imóvel,
tá? E aí passaram os 15 dias para o purga da mora, depois a consolidação, passou todos aqueles prazos de 45 dias, ou seja, o leilão só foi realizado, só estava marcado para agora, né? Depois ele parou de pagar em 2019, e o leilão está marcado agora estava marcado para maio de 2020, e aí ele entrou com uma ação dizendo que o procedimento foi feito de maneira errada, que ele não foi intimado pessoalmente, né? Sendo que ele não estava morando no imóvel. E aí, o juiz de primeira instância, ele não deferiu a liminar, ele, inclusive, deu uma decisão muito boa, né? E aí ele agravou da decisão, e aí a gente teve a surpresa da decisão, posso falar um pouco da decisão? Então, e aí eu vou ler os termos da decisão que eu achei um absurdo, né? E que eu acredito que seja uma decisão por conta da pandemia, e não realmente pelo procedimento que foi feito. Ela coloca: agravante firmou com o agravado instrumento de financiamento imobiliário em 2011 e repactuou em 2017, porque ele já estava com dificuldade de pagar esse financiamento, né? Já mostra que não foi a primeira vez que ele se conseguiu em 2017, vindo a tornar-se inadimplente em 2019, ante a perda da sua capacidade financeira. Então, ele já estava com problema para pagar o financiamento. No entanto, ao que tudo indica, o ora agravante se encontra na posse do imóvel aproximadamente há 8 anos, sendo o seu interesse habitacional de inegável irrelevância. Nesse momento processual, as consequências que advirem do ato expropriatório, especialmente diante do alegado vício no procedimento de execução da garantia, que ele diz que não foi notificado pessoalmente, né, mostra-se prudente, com base no poder geral de cautela conferido ao julgador, as sustações dos leilões designados em relação ao imóvel em questão. Sendo assim, diante do teor do artigo 1019, inciso 1 do CPC, defiro antecipação de tutela para determinar a sustação dos leilões designados para amanhã. Então, assim, eu acredito que ela deu uma decisão por conta da pandemia, não por conta do procedimento, porque o procedimento foi todo realizado da maneira, né, da forma correta, e aí, tanto que ela coloca, né, que ele é já um devedor desde 2019, ele afirma, inclusive, que ele está devendo desde 2019, porque ele já estava com uma dificuldade de pagar, e aí ele consegue suspender um leilão por conta do momento, só pode ser. E aí, como é que fica a empresa? Né, que tem lá o crédito dela para receber. E aí vai acumular, né, a dívida dele só vai aumentar, vai acumular dívida de condomínio, de PTU, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. E aí? Como é que vai ser? E é interessante, você, né, Bianca, a gente para analisar a decisão, ele não suspendeu nenhuma medida possessória, ele suspendeu o leilão. O leilão. No anterior. Você não está discutindo aqui se a pessoa vai ser desalijada do imóvel, se ela vai ser... De alguma forma, ela vai ser retirada do seu imóvel residencial sem ter outro lugar. A decisão foi única e exclusivamente para suspender o leilão. Não, e ela coloca aqui que ele, né? Não, ele já mora há 8 anos. Tudo bem, ele mora há 8 anos, mas ele não tem mais condições de pagar esse imóvel. E aí? Como é que vai ser? Tudo bem, ele mora há 8 anos, há um interesse inegável em continuar pagando. Ok, mas ele não tem condições mais de pagar. Né? Ele já está devendo financiamento, ele já está devendo condomínio, já está devendo IPTU. Agora, por conta da crise, né, da pandemia, que, né, afetou a todos nós, é uma crise de todos os setores, onde foi todo mundo pego de surpresa, e muita gente realmente, né, a grande maioria das pessoas tiveram realmente redução em salários, perderam os empregos. Então, ele que já tinha uma dificuldade em pagar, nesse momento, com certeza, ele não vai conseguir. Sejamos honestos, ele conseguiu uma decisão suspendendo o leilão, isso significa que ele provavelmente não vai continuar pagando, ele só conseguiu um prazo maior para conseguir postergar esse leilão e a consequente ação possessória futura. Exatamente, entendeu? O que, de uma forma, o que o judiciário deveria coibir, acaba sendo conivente. Na verdade, ele poderia deixar, né, acontecer o leilão e, assim, a reintegração de posse ou a emissão de posse, ele, né, jogar, olha, a partir de outubro, ele pode ser deferido a liminar para reintegração de posse, ou então para emissão na posse. E sejamos honestos. Né?
fazendo o leilão agora, até finalizar, até entrar com uma ação possessória, até sair mandado, até... Pô, souber, já vai chegar no ano que vem. Com Não se sabe certeza. nem quando aconteceria essa medida. Não tem por que Com o desembargador antecipar tudo para esse momento, impedindo o leilão, impedindo que um certeza. credor consiga satisfazer seu crédito. Mas, Exatamente. A gente sabe que depois que, né, faz o leilão, ainda tem um tempo enorme até realmente ser deferida uma emissão na posse ou uma reintegração de posse. Primeiro vai ter que ter o registro. Registrou, vai ter que entrar com a ação. Entrar com a ação, a gente sabe que não é uma coisa que, né, entrou com a ação, já vai ter a liminar no mês seguinte. Não, isso tudo vai levar um tempo. Então, que leve mais 3, 4 meses, entendeu? Então, isso é o tempo suficiente, inclusive, para ele tentar entrar, na verdade, ele entrar com uma ação anulatória, já que ele diz que o ato foi, né, feito de maneira errada, né? Na verdade, que ele não foi notificado pessoalmente. Então, que ele entre com uma ação anulatória para anular aquele leilão, tendo visto os vícios ocorridos no procedimento, né? E aí ele provar aquilo. Não ele alegar, fazer uma alegação, e aí a juíza, por conta de ele mora há 8 anos, ele tem realmente interesse em continuar no imóvel. Isso não é, acho que para mim, né, alegação que tem algum respaldo jurídico para ser deferido uma sustação. Concordo. Até porque, pelo teor da decisão, em nenhum momento ela justifica no fato de uma eventual nulidade de notificação. Ela se fundamenta quase que exclusivamente pela situação que a gente vive. Exatamente. E é o que tem ocorrido. Isso é que me assusta, sabe? Porque a gente tem, na verdade, a gente faz todo o procedimento correto, né? As empresas, elas fazem o procedimento para a purga da mora todo correto. Chega na fase de leilão, a gente marca, a gente tem despesa, né? A gente marca os leilões, a gente tem despesa com os editais, com as notificações dos leilões, e aí, no momento do leilão, da primeira data, eles entram, inclusive, né, 2 dias antes do primeiro leilão, justamente, acho até que para acabar comovendo o juiz, o embargador, e aí a gente, né, acaba sendo surpreendido por uma suspensão de um leilão que foi todo feito da maneira correta. Exatamente. E por conta dessa pandemia, eu acho que a grande maioria dos juízes e desembargadores estão realmente, eu não sei se assustados, ou realmente é um momento realmente novo para todo mundo, e aí eu acho que eles estão tendo essa cautela e acabam suspendendo os leilões. O que a gente percebe, de uma forma geral, é que nosso ordenamento jurídico não está preparado para o que a gente está vivendo. Em nenhuma das esferas, civil, criminal, ambiental, empresarial, nada. Tudo que a gente está vendo é uma situação inusitada. Então, eu vejo que, às vezes, os juízes ficam com receio de proferir algumas decisões que possam, de alguma forma, repercutir negativamente no futuro, como se tivesse, em uma medida de isolamento, em um ato de isolamento, tirando uma pessoa de sua residência. O que, na verdade, não é o caso dessa decisão que você deu. Nesse caso, a gente está analisando única e exclusivamente o leilão, e não a ação possessória futura. Sim. E se realmente tiver algum vício, Leandro, volta a repetir, ele entra com uma ação anulatória. Exatamente. Entendeu? Nada impede ele de lá na frente, olha, realmente ocorreu um erro. E aí ele entrar com uma ação anulatória justamente para anular aquele procedimento. Né? Até porque a única ressalva, a única exceção que existe na lei é a nulidade de notificação. Que qualquer outro vício se converte em perdas e danos. Exatamente. Então, tendo exatamente esse vício, caso exista, ele vai conseguir anular. Vai conseguir anular. Então... Você, como, né, advogado da grande maioria das incorporadoras, você sabe que, assim, para a gente conseguir a notificação, né, o registro da notificação no registro de imóveis, ele passa por um crivo lá dos examinadores que, olha, o notificador deu a certidão de que ele está em um local incerto e não sabido, ele não mora lá. Somente com essa certidão é que vai ser expedido o edital. O oficial do cartório de registro de imóvel vai aceitar aquilo para fazer o edital. Então, o notificador ele tem fé pública. Então, se ele foi no endereço, se ele afirmou que o devedor fiduciante não mora lá, e depois ele aparece dizendo, não, eu moro aqui, e aí, o que vai valer? O notificador tem fé pública, não tem? Você está entendendo? Como é que vai provar? A gente tem vários casos assim, mas sempre se prevalece que o notificador tem fé pública e cabe ao autor
fazer prova em contrário. Aquele que está alegando que a notificação foi nula, ele tem que fazer prova que a notificação não foi positiva, que houve algum vício naquele ato, e não o contrário. É essa o respaldo que tem notificador pela fé pública que lhe é atribuído. Pelo menos é assim que eu entendo. Então, Exatamente. É não tem público. motivo algum para anular esse leilão, ainda mais já marcado para uma data tão próxima, né? Então, Exatamente. Na verdade, com agravo na sexta, e hoje ele conseguiu essa decisão. Então, foi uma surpresa, inclusive. Quando eu vi a decisão, eu falei, nossa, ele não fala em nenhum momento do procedimento, né? Exatamente, o erro do procedimento. Ele só fala no tempo, né, que a pessoa mora no imóvel. Ele fala que realmente ele está passando por um momento, né, de crise e aí suspende. Não tem uma alegação de que realmente o procedimento foi feito da maneira errada, entendeu? tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas eu acho que essas decisões vão ser cada vez mais durante esse isolamento, vão ser cada vez mais corriqueiras. Pelo menos até, a gente não se sabe até quando, pelo menos até outubro, né, na forma do projeto de lei, talvez isso continue acontecendo. Sim, logo depois que eu mandei essa decisão, veio uma outra decisão também de uma outra empresa, e pior ainda, essa pessoa deve há mais de 6 anos e também suspendeu por conta do procedimento que alega que não foi intimada pessoalmente. Foi exatamente a mesma coisa, né? O notificador pública disse que não morava lá, foi feita por edital, e aí o juiz vai lá e suspende porque informa que o procedimento não foi feito da maneira correta. Mas está lá registrado no registro de imóveis a intimação. Se tem um registro da intimação realizada, é porque o notificador informou que ele não mora no local. Então, e aí? É o que a gente volta naquela questão. E a fé pública? Exatamente. Concordo. Tem que tomar um pouco de cuidado nesses casos, né? Sim. Vamos lá, vamos dar seguimento. Faltam só 2 perguntinhas. A próxima. Você entende que existe a necessidade de intimação pessoal para a ciência da data do leilão? Não. Então, a lei ela é assim, específica em relação a isso. No artigo 27, parágrafo 2º-A, ele diz que a ciência do leilão será realizada por correio ao endereço que consta no contrato e no endereço do imóvel, e por correio eletrônico. Exatamente. Então, não existe o menor problema de você mandar um telegrama com aviso de recebimento para o endereço do imóvel e para o endereço do contrato, que consta no contrato. Você mandou os telegramas para o endereço do contrato, endereço do imóvel e por correio eletrônico, já supriu a intimação do leilão. Essa inovação, salvo engano, foi introduzida em 2017. Sim. Foi isso. E é muito curioso, e as pessoas têm que tomar um certo cuidado, porque tem muitas decisões do STJ dizendo que é obrigatória a intimação pessoal para a data do leilão. A questão toda é que esses leilões são... Não, a questão é que esses leilões, esses julgamentos do STJ, são de leilões anteriores à alteração da lei. Apesar de serem julgamentos posteriores à lei, referem-se a leilões que ocorreram anteriormente. Então tem que tomar muito cuidado ao analisar a jurisprudência para conseguir encaixar de forma cronológica, sabendo quando aconteceu o leilão e quando é a decisão. Não adianta você pegar uma decisão desse ano, não, a STJ entende hoje que é assim. Mas quando aconteceu o leilão? Essa é a pergunta que tem que ser feita para conseguir analisar corretamente o caso. Foi introduzido, inclusive, o correio eletrônico, né? Antigamente nem o correio eletrônico tinha, né? Ou seja, por e-mail. Hoje, você tem essa possibilidade, né? De notificar por e-mail. Ou seja, você já mandou e-mail para o endereço do devedor fiduciante, já vale como intimação. Ele abrindo ou não. Ele informou lá no contrato, então a gente direcionou a notificação para o endereço dele, ele está notificado, ele abrindo ou não. Isso é importante, abrindo ou não. Enviou o e-mail, já foi comunicado da data. Exatamente, porque no artigo ele diz que você vai enviar o correio ao endereço do imóvel, né, objeto da alienação, no endereço que consta no contrato, porque quando ele compra, ele coloca o endereço dele anterior, e no correio eletrônico. Então, para mim, isso aí já vale como intimação do leilão. Vamos lá, última perguntinha.
de quem é a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e de IPTU até o momento da posse do imóvel. E o arrematante pode cobrar algum valor a título de aluguel? Sim. Então, a responsabilidade é do arrematante. Assim que ocorre a arrematação, a partir da arrematação, ele já começa a pagar, né, o condomínio e IPTU, mas ele vai entrar depois com uma ação de emissão na posse, e nessa ação ele tem o direito de cobrar a taxa de ocupação, né, estipulada no contrato, às vezes é 1% do valor do imóvel. A grande maioria dos juízes eles deferem 0,5%, né, do valor do contrato. Então, ele vai ter sim o direito de cobrar essa taxa de ocupação, tá, como a título de aluguel, e cobrar também o valor do condomínio IPTU até a data da efetiva posse do imóvel. É só interessante chamar a atenção que a responsabilidade pelo pagamento passa a ser do arrematante, ou obviamente do credor, caso ele fique com o imóvel, após o leilão. Isso, exatamente. Mas enquanto o antigo devedor permanecer no imóvel, desse período pode o arrematante ou o credor cobrar dele na futura ação possessória. Sim, né? Sim. Vai cobrar a taxa de ocupação, a título de aluguel, e o condomínio IPTU que ele pagou até o momento da posse do imóvel. Isso. Bom, essa era a minha última pergunta. Queria agradecer imensamente a Bianca por ter aceitado o convite para participar dessa cápsula de Direito Imobiliário. Achei excelente. Muito obrigado por tudo e agradeço a todo mundo que nos assistiu. Eu que agradeço a você, Leandro. Obrigado pela oportunidade, viu?